Então, a nossa primeira vídeo-aula será sobre cartografia, formas de representação da Terra. Esta aula tem como objetivos investigar a evolução histórica dos mapas e da cartografia, identificar as diferentes projeções cartográficas existentes e interpretar os elementos que compõem os mapas para melhor compreendê-los. Representar o espaço e poder se localizar sempre foi muito importante para a humanidade. O mapa mais antigo até hoje encontrado foi na Babilônia, na antiga Mesopotâmia e que atualmente é o Iraque. Representa o vale de um rio. Provavelmente esse vale é do rio Eufrates. Houve um grande avanço em técnicas de representação com o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg em meados do século XV, possibilitando a elaboração das cópias de mapas e cartas náuticas. Então, nós vamos ter essa evolução, principalmente durante as navegações, onde era muito necessário ter essas cartas náuticas para a localização, então, em alto mar. Mas um dos maiores saltos de qualidade na cartografia foi dado pouco tempo depois, quando o belga Gerard Mercator criou, no século XVI, um sistema de projeção cilíndrica capaz de representar a superfície esférica do planeta em um mapa retangular plano. Desde meados do século XIX, o ser humano começa a utilizar técnicas de sensoriamento remoto. Primeiro, através de fotos tiradas de balões. Posteriormente, no século XX, passou a utilizar imagens de aviões e atualmente por satélites. As imagens de satélite e o crescente aperfeiçoamento da informática é responsável pelo GPS e o georreferenciamento. A Terra é um geoide. Ela é arredondada, levemente achatada nos polos. Mas como representar um geoide em uma área plana sem que haja deformação? Realmente, aí mora a dificuldade nas projeções, que foram realizadas para a representação do planeta Terra em um planisfério. Nós vamos observar e analisar cada uma das projeções que já foram feitas sobre o planeta. Então, as projeções elas podem ser classificadas em cilíndricas, cônicas e azimutais. Nós temos então aqui a imagem dessas três projeções, como seria no planisfério, como que essa projeção se dá no planisfério. Aqui, novamente, como que elas acontecem no planisfério. E agora vamos começar a falar de cada uma delas. Então, a projeção de Mercator. Por essa projeção, nós vamos ver que ela é cilíndrica e que a linha do Equador, ela aparece deslocada, mais para baixo da porção central. E isso faz com que o hemisfério norte ele fique em destaque. Já na projeção cônica, conforme de Lambert, nós já vamos ter uma diferenciação. Nós vamos ter as distorções, elas são menores nas latitudes médias. Então, nas altas latitudes é que esta projeção vai sofrer maiores distorções, mas nas médias latitudes essa distorção ela é menor. A projeção azimutal e equidistante de Postel, ela é bastante utilizada em mapas polares, mas pode também representar os hemisférios inteiros. Já a projeção cilíndrica afilática de Robinson é uma das mais utilizadas nos mapas da atualidade, por minimizar as distorções de formas e áreas dos continentes, estabelecendo uma espécie de projeção intermediária entre a conforme e a equivalente. Então, ele procura minimizar essas distorções e é o mapa que nós mais utilizamos na atualidade. Nós temos também esse mapa mundi de projeção de Petris. E nesta projeção ele tenta demonstrar uma visão diferente, principalmente economicamente e politicamente. Então, os países, ele dá destaque para os países subdesenvolvidos. Só que isso causa uma distorção, né, nas formas dos continentes. E ele também descarta a ideia de norte-sul
né? Ele não leva em consideração a questão de norte e sul e vai dar destaque, então, para os países subdesenvolvidos, sendo que a gente viu que nas outras projeções, a maior parte delas dá um destaque bastante grande para o hemisfério norte. Então, mapas e convenções. Então, falando ainda da questão de cartografia, nós vamos ter a representação de diferentes elementos dentro de um mapa. Então, nós podemos ter mapas políticos, mapas econômicos, mapas de densidades demográficas, e esses mapas, eles são essenciais, principalmente para as nossas aulas, vocês sabem o quanto eles são essenciais. Nós vamos analisar agora um pouquinho a questão de quais são os elementos e convenções cartográficas. Então, dos elementos, todo mapa ele deve ter um título, nesse caso é Vegetação do Brasil, uma legenda. Então, aqui consta uma legenda, onde nós vamos ter uma cor para cada formação, de cada formação vegetal do Brasil. Nós vamos ter a escala, vamos ter a rosa dos ventos, vamos ter também paralelos e meridianos. Então, a gente consegue ver ali os principais paralelos, Trópico de Capricórnio, do Equador. Vamos ter, não estão traçadas as linhas, mas olhando nós vamos conseguir identificar ali os meridianos, né? Então, 60, 55, 50. A fonte que está embaixo do mapa ali, www.ibge.org.br. Vamos ter os símbolos. Os símbolos, então, estão mais neste mapa, está mais na questão da legenda. E as cores também, que também estão nas legendas e dentro, está na legenda e dentro do mapa. A escala, eu vou pedir para vocês assistirem um videozinho, tá disponível também para vocês, aonde outro professor vai estar explicando a questão da escala. Como que eu calculo a escala, como que eu consigo saber qual é a distância real, sendo que eu só tenho a distância em centímetros, de um lugar até o outro. Então, ele faz uma explicação bem interessante, que se eu estivesse na sala eu faria para vocês, mas eu achei que da forma com que ele fez ficou muito claro, muito objetivo e que vai ficar fácil para o entendimento de vocês. Mas é algo também que quando a gente retornar, se vocês tiverem dúvida, a gente vai estar retomando. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil, um mapa político do Brasil. Nós vamos ter as linhas em vermelhos, linhas também fazem parte da cartografia. Essas linhas em vermelho, então, representam as rodovias. E este último mapa, ele representa a densidade demográfica do Brasil em 2000. Então, fazendo uma leitura dele, observamos que a maior parte da população ela está concentrada no litoral. Então, acredito que ficou claro para vocês a importância dos mapas, a importância de fazer uma leitura sobre esses dados que são demonstrados em cada mapa.